Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que é pesado, mas super importante de entender. Como a nossa emoção, a nossa dor diante de uma tragédia pode acabar virando uma arma. E para a gente entender essa história a fundo, toda a nossa análise de hoje é baseada num estudo espetacular do site Código Aberto. Para quem não conhece, é um portal de mídia independente que faz um trabalho jornalístico de primeira. E olha, o Código Aberto é um projeto que vive de doações. Então, se você curte e valoriza esse tipo de jornalismo que vai a fundo, considere apoiar o trabalho deles. A chave Pix está aí na tela, códigoaberto.net@gmail.com. Feito o recado, vamos para o que interessa. Puxa pela memória aí, rapidinho. Com certeza você já se pegou com um nó na garganta, talvez com raiva, ou genuinamente triste com alguma tragédia que explodiu no seu feed, né? Daquelas que dominam as conversas por dias. Agora, e se eu te disser que essa comoção toda, essa sua emoção, que é real, talvez não seja um movimento 100% espontâneo? E se, na verdade, ela for o combustível por uma estratégia muito bem pensada? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente sacar como isso funciona, a gente precisa primeiro entender alguns conceitos que são a base de tudo. O primeiro é o de guerra híbrida. E olha, pode esquecer aquela imagem de filme com tanques na rua e soldados. Aqui, o campo de batalha é a nossa mente. O objetivo não é destruir um prédio com uma bomba, mas desestabilizar um governo ou a sociedade com informação, com narrativas. A munição aqui é a psicologia. E a principal tática dentro dessa guerra é o que chamam de psicopolítica. É basicamente a arte de usar as nossas emoções mais profundas, especialmente a dor da perda, o luto, como um gatilho. Um gatilho para despertar indignação e, no final das contas, direcionar tudo isso para uma ação política. Um caso bem recente que ilustra isso de forma absurda foi o da Juliana Marins, a brasileira que morreu na Indonésia. Pensa só, a família mal tinha tido a confirmação oficial da morte e a máquina de manipulação já estava rodando a mil, criando uma narrativa de que o governo brasileiro tinha abandonado ela. A dor virou arma, antes mesmo de virar luto. Ok, mas como essa máquina funciona na prática? Qual é a engrenagem que faz a dor viralizar desse jeito? O ciclo é assustadoramente rápido e eficiente. Primeiro acontece uma tragédia. Imediatamente, os algoritmos das redes sociais detectam essa onda de emoção, essa dor, é a captura. Aí, no terceiro passo, operadores entram em cena para impulsionar narrativas específicas em cima dessa comoção. E, por fim, o resultado. A indignação coletiva é transformada em engajamento político contra um alvo que já estava definido. O estudo do Código Aberto usa um termo para isso que é muito poderoso: colonialismo de dados. A ideia é a seguinte: a nossa dor, a nossa raiva, a nossa empatia, tudo isso vira matéria-prima. Nossos sentimentos são extraídos, processados e transformados num produto de alto valor, conteúdo que gera engajamento para servir a interesses políticos. Voltando para o caso da Juliana, a história dela deixou de ser sobre a vida dela. A imagem dela foi sequestrada, transformada num símbolo. Mas não um símbolo da pessoa que ela foi, e sim de uma narrativa pronta, de que o Estado falhou, de que o governo não se importa, uma narrativa muito conveniente para quem ganha com o caos. E o ponto-chave aqui é que essa tática não é aleatória. O estudo aponta um padrão muito claro de como ela vem sendo usada ano após ano para pautar a agenda política aqui no Brasil. Essa linha do tempo é bem reveladora, né? A tática não é nova, ela só vai se sofisticando. Em 2003, a dor pelo caso Liana Friedenbach foi usada para empurrar a pauta da redução da maioridade penal. 10 anos depois, a tragédia da Boate Kiss virou argumento contra a política como um todo. Mais recentemente, o ataque em Blumenau foi usado como munição para a pauta armamentista e as enchentes no Sul para fortalecer a ideia de Estado mínimo. O padrão é nítido. Segundo a análise, o caso de Blumenau foi um ponto fora da curva. De um lado, você teve grupos de extrema-direita usando pânico para defender armas em escolas. Do outro, o governo focou na coordenação entre os poderes e em medidas de segurança, evitando transformar a tragédia num palanque. O estudo aponta que foi um momento raro onde a contenção de danos venceu a psicopolítica. Outro exemplo de manual de operação híbrida foi a crise Yanomami. Quando aquela tragédia humanitária absurda veio à tona, a reação foi uma tentativa de inverter completamente a culpa. Os responsáveis pela omissão histórica passaram a acusar o novo governo, ao mesmo tempo em que escondiam a força-tarefa que estava atuando e usavam as imagens chocantes dos corpos indígenas como arma de desinformação. E nas enchentes do Rio Grande do Sul, quem não se lembra do cavalo caramelo ilhado no telhado? Essa citação do estudo é cirúrgica. Ele não virou notícia porque representava a tragédia inteira.
Ele viralizou porque aquela imagem era o ponto ideal de condensação emocional. Era a imagem perfeita que o algoritmo poderia selecionar para impulsionar a narrativa de que o Estado tinha colapsado, que era o caos total. E tudo isso nos leva para a pergunta talvez mais incômoda dessa história toda. Se a dor é escolhida por algoritmos para gerar engajamento, então qual dor é que merece viralizar? Pensa com sinceridade. Toda tragédia recebe a mesma cobertura? Gera a mesma onda de solidariedade? A mesma indignação no país inteiro? A resposta, como a gente vai ver, é um sonoro não. Vamos colocar lado a lado duas tragédias climáticas brasileiras. As enchentes no sul, com toda a razão, geraram uma comoção nacional gigantesca. Resgates ao vivo na TV, hashtags, uma mobilização de ajuda sem precedentes. Agora compara isso com a seca histórica no Nordeste. Um sofrimento que se arrasta por décadas, que força migrações em massa, mas que foi naturalizado. É tratado como se fosse parte da paisagem. Não teve hashtag viral para os retirantes climáticos do sertão. E aí vem a conclusão do estudo, que é um soco no estômago. O que viraliza nas redes, o que a gente compartilha, não é a dor em si, é o valor de mercado que algumas dores têm. E quem decide esse valor? Os algoritmos, que são programados para escolher a dor que vai gerar mais engajamento para a narrativa da vez. Certo. Diante de um cenário desses, o que a gente faz? Como é que a gente pode resistir a essa transformação da nossa empatia em mercadoria? O resumo da ópera, segundo a análise, é o seguinte. Hoje, no Brasil, o luto virou um ativo estratégico. Não é mais sobre pessoas, é sobre narrativas. O algoritmo decide quais mortes importam para o debate público. E a nossa dor, como sociedade, ora é acalmada, ora é cultivada e amplificada. Tudo depende do interesse político do momento. E a análise do código aberto nos deixa com essa pergunta no ar, que eu repasso para você. Como é que a gente, como indivíduo e como sociedade, impede que a nossa dor mais genuína, nossa empatia, seja sequestrada e vire só mais um produto nesse grande mercado de narrativas? Fica aí a reflexão.